dança, teatro e muito mais. Quer conhecer os artistas da nossa princesinha do sertão? Então é aqui mesmo, no Relaxe Cultural. O pessoal pode ouvir suas músicas aonde? Pode ouvir em casa, pode ouvir no carro e também pode ouvir, assim, plataformas de streaming. E é toda sexta-feira, 11 horas da manhã e com reprise toda quarta-feira, 1 hora da tarde. Se liga, viu? Não vai perder. A TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1. Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1. Uma bússola, um mapa e muita resistência física. Essa galera mostra que com esses 3 requisitos é possível enfrentar uma corrida no meio do mato sem se perder pelo caminho. Afinal, esse é o esporte de orientação. Essa é a equipe Calangos do Sertão, time aqui de Feira de Santana. O grupo foi fundado em 2017 na Escola Estadual Assis Chateaubriand. Afinal, orientação e educação tem tudo a ver. Trabalha com escala, trabalha com física, com matemática, com inglês, com geografia, tudo que você imaginar. Então, quem navega não pode só correr. Correr, você corre. Mas se você não souber ler esse mapa, entender a bússola, você não consegue. Com as provas disputadas ao ar livre, o objetivo do esporte é passar pelos pontos de controle no menor tempo possível, o que exige tomadas rápidas de decisão e uma boa leitura do mapa. Galera, além de toda a diversidade que o atleta encontra na hora da prova, tem uma que eu considero mais difícil, viu? Que são essas simbologias aqui. O atleta tem que saber todas elas para não ficar perdido na hora da prova. Mas você acha que isso é tudo? Aqui é apenas um resumo. Esse livrinho aqui com 30 páginas tem todas as simbologias. Você quer ser atleta de orientação? Eu acho bom voltar para aquela aula de geografia, viu? Você tem a largada, representada aqui pelo triângulo, e uma ordem numérica, onde os atletas precisam passar por todos esses pontos. Aquele atleta que conseguir fazer o percurso em menor tempo, ganha a competição. E aqui nós temos no mapa uma legenda que a gente chama de sinalética, que a gente também leva ela aqui no braço para facilitar na hora do deslocamento, você não precisa toda hora abrir o mapa, onde ela vem a ordem aqui dos pontos na sequência que você tem que passar, o controle, que é a numeração do ponto de controle que a gente vai encontrar. E aqui vão ter todas aquelas simbologias de onde que aquele ponto vai estar localizado. A Calangos do Sertão conta com mais de 80 atletas filiados e vem crescendo no cenário do esporte. É a atual terceira no ranking Nordeste e já teve atletas ganhando torneios fora do país. No Sul-Americano, eu fui consagrada campeã na sprint na categoria D45. E nós temos atletas dentro do Calangos do Sertão que foi representando a seleção brasileira para a Estônia, que é a nossa atleta Lana. Nós tivemos Giovana e Guilherme, que foram para o Mundial na Dinamarca. E agora, mais recentemente, a gente teve uma equipe grande que nós fomos disputar o Sul-Americano no Paraguai e ali também na cidade de Foz do Iguaçu. Atletas que disputaram agora, recente, na França, nos Jogos Escolares, a nossa aluna Ana Beatriz. Agora essa turma se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 20 e 23 de abril, no Rio de Janeiro. Nós estamos levando cerca de 21 atletas das mais variadas categorias. Nós temos atletas desde o iniciante até as categorias de elite. E vamos tentar trazer um bom resultado para o nosso estado. As mãos mostram habilidade. De mecha em mecha, a dona Iracema vai trançando o cabelo da cliente, fazendo um tipo de arte elaborada.
Já são 10 anos trabalhando como transista. Eu louvo a Deus por Ele ter me dado essa rede, né? Porque aí eu pude conseguir pegar o peixe. Todos os dias o Senhor, né, eu jogo a rede e lá, meu Deus, Ele manda o peixe e assim eu vou vivendo a vida com meus 4 filhos e o nome do Senhor sendo glorificado. Por enquanto, Dona Iracema é quem faz a propaganda do negócio no próprio cabelo. Atende na sala de casa, mas sonha em ter um salão. Por semana, ela chega a trançar 5 clientes. Os preços variam de acordo com o modelo. Esse modelo aqui, né, por exemplo, da minha cabeça, é um modelo assim que ele é um falso dread e aqui eu posso cobrar na minha cliente R$70 porque é um cabelo que ele já está pronto, né? Então eu vou fazer só o trabalho da minha trancinha. Esse Chanel dela aqui, no caso, é um trabalho que já é mais trabalhoso. Então, um trabalho assim que eu cobro R$180. E aí, tem outros trabalhos que eu cobro 40, tem trabalho que eu cobro 25, cabelo de criança. Depende do modelo. Depende do modelo. A Biamin é cliente de Dona Iracema há uns 6 anos. Muda sempre o visual, mas sempre com tranças. Para mim é poder, né? É ficar linda, maravilhosa, sair da rua, as pessoas elogiar. Eu adoro, eu amo. Há os que usam as tranças como forma de fortalecer a identidade e referenciar a ancestralidade. Mas há também quem desenvolve o talento simplesmente para sair do tédio. A Giovana despertou para o mundo das tranças no auge da pandemia. Eu aprendi a fazer trança em 2019 na escola. Porém, em 2020, acabou que veio a pandemia. Então, como eu estava sem fazer nada em casa, eu resolvi abrir um Instagram para fazer vídeos de penteados, de como cuidar do cabelo cacheado. Tanto que tinha um quadro chamado Penteadinhos em 30 segundos, onde eu ensinava em 30 segundos como fazer um penteado legal para o dia a dia. E aí foi crescendo, crescendo. Quando eu vi, precisava de um espaço para eu ficar fixo, porque a quantidade de gente para atender estava aumentando. Então, foi no ano passado que eu consegui aqui, junto com Rebeca, a gente ter esse espaço da gente para poder atender melhor os clientes e a demanda é maior. A transista também é atleta, representa o Brasil na corrida de orientação e é fazendo tranças que a jovem banca todos os custos dos campeonatos. Eu já consegui viajar tanto para a Dinamarca com a seleção, eu já representei também a universidade, correndo o universitário em primeiro lugar. E também teve agora o brasileiro e o sul-americano. O sul-americano eu fiquei em segundo lugar da América Latina. Trançando assim com tanta habilidade, Giovana investe nela mesma e eleva a autoestima de muita gente. Eu costumo fazer sempre com gel. Eu fiz a primeira vez e eu gostei bastante, porque tem vários tipos de tranças diferentes. Então, no caso, você nunca vai fazer o mesmo estilo de trança. Gel tem uma mão muito leve, então acaba que não aperta, não dói o couro cabeludo e você acaba se sentindo relaxada. Nas décadas de 1960 e 1970, Feira de Santana foi agitada por um vigoroso movimento cultural, o teatro amador. Dezenas de jovens idealistas desafiaram a ditadura militar usando o teatro como trincheira para a censura e a opressão que se abatia sobre o país. Quem conta essa história são 2 protagonistas desse efervescente período de nossa história. O professor Luciano Ribeiro, que já foi também vereador, deputado estadual e vice-prefeito de Feira de Santana, e o jornalista Gildarte Ramos. Não perca, é nesta terça-feira, às 4 da tarde, no programa Aqui Tem História. E tem reprise na quinta-feira, 11 da manhã. Consubstantivamos a priori o espírito dogmático. Nós consubstanciamos fatores justapostos e imóveis no espaço de cosmos. Você sabe o que é o marketing pessoal? Não. Você... A propaganda.
Mas propaganda de quê? De algo, né? Que você faz ou que... Tudo que envolve a nossa imagem, né? Aquilo que a gente quer transmitir no nosso dia a dia, seja como estudante, seja como profissional. Eu acho que toda a logística que envolve a nossa imagem, o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa comunicação envolve o nosso marketing pessoal. Eu não entendo muito não, viu? Eu ainda não tentei praticar essa parte do marketing, não. Para você, qual a importância do marketing pessoal nos dias de hoje? Tem muita importância o marketing pessoal, porque assim, é a forma com que você diz para o outro, de que maneira você se posiciona, né, diante dos seus filhos, da sua casa, do seu trabalho, dos seus funcionários. Você aí de casa já ouviu aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Pois é, hoje o Trampos da Feira vai mostrar que seu marketing pessoal é o seu passaporte para o mercado de trabalho. Bora lá? Suzana, explica pra gente o que é esse marketing pessoal? O marketing pessoal é um conjunto de técnicas e habilidades que são utilizadas para a nossa marca pessoal, a nossa marca individual. As empresas se preocupam, né, de fazer o reforço da sua marca empregadora, mas é interessante que o candidato, que o profissional, ele também faça o reforço da sua marca individual, e isso é o marketing pessoal. E como é que a gente desenvolve, digamos assim, essas nossas características, né? Nós vamos potencializar as nossas habilidades. Além de trabalhar as nossas soft skills, que são justamente as nossas competências, nós precisamos nos preocupar com outras características, que aí vem a parte da aparência, né, de como a gente se comporta, da nossa objetividade, a nossa oratória. Isso tudo é fundamental para o marketing pessoal. E a gente estava conversando até antes de começar a entrevista, você disse que a comunicação hoje em dia ainda é um dos principais empecilhos, né, para muitas pessoas. Exatamente. Aí entra, né, essa competência da comunicação dentro das nossas soft skills. É muito importante hoje a comunicação, é a forma que a gente se expressa, é a forma que a gente vai vender a nossa imagem. Então, se a gente tem dificuldade de comunicação, obviamente a gente não vai conseguir passar qual é o nosso perfil, o potencial que a gente tem, acaba sendo um limitador. Então, a dica que eu dou para as pessoas que têm essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade na oratória, é justamente em casa mesmo, que não tem a condição de fazer algum curso, apesar da internet já ter hoje vários cursos gratuitos, mas ela pega um livro, lê em voz alta o livro, vai para frente do espelho, começa a ensaiar na frente do espelho como seria ela diante de uma entrevista, como seria ela diante de uma apresentação na escola, na faculdade. Na verdade, é se forçar mesmo a fazer esse tipo de atividade, porque vai facilitar a comunicação dela quando ela for no momento real, né? Quando ela estiver aqui num bate-papo, numa entrevista, ela vai conseguir mostrar o que é que ela quis dizer lá no currículo dela. E a gente percebe também muito a questão da aparência, né? Como é que a gente trabalha isso? Como é que vocês, recrutadores, analisam essa questão? Assim, ó, tá bonito, não tá legal, tá legal? A questão da aparência é algo muito importante e relevante hoje também no mercado de trabalho. Mas as pessoas confundem muito a questão da boa aparência com a pessoa ser bonita ou não. A pessoa ser bonita, ela é muito relativa, porque o que pode ser bonito para mim pode não ser bonito para você e vice-versa. O que é a aparência? É você estar bem apresentável. É a questão de cuidar da sua higiene pessoal. É você se vestir de acordo com aquela empresa que você está pleiteando uma oportunidade. É ter cuidado com os cabelos, tanto para os homens quanto para as mulheres. A questão da limpeza das unhas, a questão da limpeza das roupas, né? Não utilizar as roupas amassadas, não utilizar aquelas roupas muito chamativas quando a gente vai para um processo seletivo. Quanto mais descrição, melhor. Porque, afinal de contas, a gente não quer chamar atenção para o que a gente está vestindo, e sim para aquilo que a gente tem a mostrar, o perfil que a gente tem a mostrar, as nossas habilidades, as nossas técnicas, né? E as nossas atitudes. É isso que conta no momento da entrevista. E vocês aqui já eliminaram muita gente do processo por conta disso? Infelizmente, sim. No mercado de trabalho, há essa junção, né, das hard skills com as soft skills. As hard skills são as competências técnicas e as soft skills são as competências comportamentais. Então, quando a gente trabalha o marketing pessoal, quando a gente está num processo avaliativo, obviamente a gente vai fazer a avaliação como um todo. E a gente precisa identificar se o perfil daquele candidato está de acordo com o perfil da empresa. A gente precisa fazer esse match. Então, se é um candidato extremamente despojado, que não se preocupa com a aparência,
né, que está vestindo uma roupa completamente inadequada, que não é o perfil da empresa, porque a empresa é uma empresa mais formal, mais burocrática. A gente eu acredito que esse candidato, ele não se encaixa muito bem, porque não é o perfil dele. Mas eu vou procurar uma empresa para ele com o perfil mais despojado que ele tem, porque claro que há empresas também nesse sentido. Então, assim, o candidato, ele precisa escolher a empresa que ele quer ir para adequar o perfil dele a essa oportunidade. É aquela questão, você estudar antes de ir para o processo. Isso, né? Sempre pesquisar, não é porque a gente está oferecendo uma vaga, que surge uma vaga, que ele vai se candidatar. Ele precisa identificar, poxa, será que o meu perfil, será que o marketing que eu estou fazendo de mim se encaixa com o perfil daquela empresa? Será que realmente é esse lugar onde eu vou me desenvolver, onde eu vou me aprimorar, onde eu quero realmente fazer carreira? Ele precisa fazer essa análise, porque ele precisa ter o fit cultural, né? Será que os meus valores, né, as minhas crenças se encaixam com os valores e as crenças daquela empresa? A gente só consegue fazer carreira nas empresas quando a gente se identifica com ela. Quando o nosso propósito é condizente com o propósito da empresa. E acho que você até já citou lá no início, mas é bom reforçar. Como é que a gente investe nesse marketing pessoal, Suzana? São os cuidados que a gente precisa ter. Então, se o marketing pessoal é a nossa marca individual, eu preciso começar a me cuidar também, a me valorizar, a me reinventar, a inovar a minha forma de ser para conseguir as melhores oportunidades no mercado. Então, se eu tenho algumas dificuldades comportamentais, eu preciso começar a trabalhar essas minhas dificuldades comportamentais. Que foi o que a gente falou, a questão da oratória, né, a questão da comunicação. Se eu tenho dificuldade de ser objetivo, porque isso conta muito, né, da questão da objetividade, a gente precisa trabalhar isso também. A internet, ela tem um leque variado de oportunidades de aprendizado. A gente vive hoje no momento do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, a formação contínua. Quanto mais aprendizado ele tiver, quanto mais formação, capacitações ele tiver, mais chances ele tem. Ele vai se sentir mais seguro, isso vai refletir no marketing pessoal dele e, obviamente, vai refletir também no mercado, na oportunidade que ele está galgando. E hoje em dia você, como recrutadora, pode até falar, acredito que vocês valorizam mais a formação continuada até do que uma segunda graduação ou uma pós-graduação. É isso mesmo? Tô errado? Na verdade, a gente tem um conjunto das duas coisas, porque tudo depende da oportunidade que a gente está pleiteando. Existem algumas vagas que é necessário realmente uma ampliação da formação, mas a gente jamais pode esquecer que junto com as nossas hard skills, que é a questão, né, do nosso currículo, dos nossos cursos, a gente também precisa trabalhar o nosso lado comportamental, as nossas competências. Então, a gente precisa aliar isso. Ter a formação é importante, é fundamental ainda no mercado de trabalho, mesmo com o surgimento de novas profissões, né, principalmente as profissões digitais, né, que a gente está cheio aí nas redes sociais. Mas a gente não pode deixar de trabalhar também as nossas competências. E a gente consegue trabalhar isso através da forma que a gente se enxerga, através da nossa marca individual. E a gente está chegando ao final. Você tem mais alguma orientação para quem está em casa, para desenvolver o marketing, para alavancar de vez a carreira aí nesse ano de 2023? Não deixem, né, de estudar. É fundamental que a gente estude, que a gente se capacite, que a gente busque as melhores oportunidades. Nós precisamos entender que a gente precisa buscar uma empresa que o nosso fit cultural ele seja compatível. Então, se identifique primeiro com a oportunidade e depois vá em busca dela. Mas aí sim, se prepare, pesquise um pouco sobre a empresa que você está pleiteando a oportunidade. Veja se realmente as suas capacitações são suficientes para conseguir aquela oportunidade. E se não for, correr atrás da formação e de trabalhar a sua imagem, né, as suas competências para conseguir aquela tão sonhada oportunidade no mercado de trabalho. Nesse primeiro bloco você viu a importância do marketing pessoal. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na volta tem muito mais dicas. Quer ficar por dentro das principais notícias que movimentaram a cidade nesses últimos dias? Chegam, deixam aí na recepção roupas, calçados, bolsas. Pode desencadear com consequência um AVC. Então você não pode perder o Giro da Semana. É na fome e na dor. É toda sexta, 13h, aqui na telinha da TV Feira. E tem reprise neste mesmo horário na segunda, viu? Vem ver Feira com a gente. A TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1.
Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1. Nas décadas de 1960 e 1970, Feira de Santana foi agitada por um vigoroso movimento cultural, o Teatro Amador. Dezenas de jovens idealistas desafiaram a ditadura militar usando o teatro como trincheira para a censura e a opressão que se abatia sobre o país. Quem conta essa história são dois protagonistas desse efervescente período de nossa história. O professor Luciano Ribeiro, que já foi também vereador, deputado estadual e vice-prefeito de Feira de Santana, e o jornalista Gildarte Ramos. Não perca, é nesta terça-feira, às 4 da tarde, no programa Aqui Tem História. E tem reprise na quinta-feira, 11 da manhã. Consubstantivamos a priori o espírito dogmático. Nós consubstanciamos fatores justapostos e imóveis no espaço de cosmos. Já voltamos. No primeiro bloco a gente falou sobre o marketing pessoal. Agora a gente vai bater um papo com Renata, que é especialista no brand pessoal. Bora lá? Oi todo mundo! Sei que estou um pouquinho sumida daqui, mas estava resolvendo várias coisas da vida pessoal, tá certo? Só que hoje ainda tem 3 conselhos e eu vou abrir caixinha para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo e até mais! Então, Renata, explica pra gente o que é esse brand pessoal. Então, o branding em si é a gestão de marca. Então a gente pegou esse conceito lá que a gente utilizava dentro das marcas empresariais e trouxe para as pessoas. E o que é, essa questão de gestão de marca? O que é o branding? É basicamente você conseguir valorar a marca, você trazer conceitos, experiência, tudo o que faça que essa marca seja mais compreendida, melhor experimentada, que você consiga agregar mais valor. Isso é o branding. E a gente vai valorizar essa marca não apenas financeiramente, mas de um modo intangível também. Então, quando a gente pensar naquela marca que só de pensar nela, a gente sabe que a experiência é boa, isso é branding. E no caso, você tocou, acho que num ponto interessante. Por exemplo, assim, eu sou jornalista, então você vai trabalhar comigo, não com a empresa em si. Sim, exato. Então, assim, a gente tem a parte de trabalhar com o empresarial, mas a gente consegue trazer todos os conceitos e ferramentas para a pessoa também, porque nós já somos uma marca desde que a gente nasce. A gente veio para o mundo e a gente já tem uma marca. Como é que faz para deixar essa marca forte? Tem algum segredo? Claro, vamos lá. A gente utiliza algumas ferramentas dentro da questão de marketing, dentro da questão da própria administração e dentro da própria questão do autoconhecimento também, para a gente entender aquela marca, entender cada das partes sensoriais que a gente tem: olfato, visão, audição, tato e paladar. Obviamente, o tato e o paladar não vai ser tanto assim numa marca pessoal, Mas a gente pode investir sim na nossa imagem, que é muito importante, que é uma comunicação não verbal, como no nosso modo de falar, na audição que as pessoas vão ter da gente. Então, assim, dentro do que eu espero trazer para as pessoas, do que eu verdadeiramente acredito, e eu quero citar como marca, tem o tom de voz certo para ser utilizado. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Assim como a nossa imagem e, como eu disse, até como o nosso cheiro. Dependendo se eu quiser trazer uma imagem mais forte, de mais autoridade, como é que eu vou usar um perfume bem floralzinho, bem docinho? Não faz sentido. A gente vai ter o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é basicamente eu entrego algo, mas dentro do meu sensorial tem algo totalmente diferente e a pessoa não consegue perceber aquilo que eu verdadeiramente quero mostrar. E aí você, voltando um pouquinho, você falou da comunicação, da voz em relação a isso. E aí eu queria saber, a comunicação é o principal fator ali que você observa quando você vai pegar um assessorado, digamos assim. É o que você mais percebe que as pessoas têm dificuldade? Sim, muita. E são 2 pontos. O primeiro da parte não verbal, que é a questão da imagem, como ela vai transmitir isso.
E a segunda questão é da parte verbal também, porque a gente, dentro do brand, a gente trabalha em 2 aspectos, o online e o offline, e a gente precisa entregar a mesma experiência. O que acontece é que às vezes as pessoas têm muita facilidade de falar lá no offline, mas infelizmente no online ela não consegue. Então isso trava. Ela não sabe como gravar uma story, ela não sabe o que ela vai colocar lá naquele post, ela não sabe como trazer a experiência de quem ela já é para a internet. Então essa parte de comunicação também a gente precisa trabalhar muito, tanto no offline, mas principalmente no online. E quais são as principais ferramentas assim que você utiliza? Detalhe um pouquinho mais pra gente, até pra quem tá em casa, né? Hoje eu utilizo ferramentas que eu extraí, então eu tenho um método autoral. Mas, se a gente for pensar no geral, a gente primeiro consegue compreender alguns aspectos de autoconhecimento, que é a primeira fase do brand, ou de outras coisas também. Mas pro brand é muito importante a gente conseguir quem a gente é pra gente conseguir transmitir isso pro mundo. Então a primeira parte são ferramentas de autoconhecimento que a gente pode buscar em leitura, a gente pode buscar em terapia, a gente pode buscar em religião, dependendo de como é a fé da pessoa, a gente vai buscar em vários aspectos. A segunda parte que a gente vai entrar é para o universo de marca. Então quais são todas essas experiências que eu trago como marca? E a gente vai trazer algumas questões como o Golden Circle, que é basicamente a gente falar o porquê aquela marca é daquele jeito. A gente tem algumas ferramentas como o Ikigai, que é para descoberta de propósito, para a gente entender o que aquela marca quer trazer para o mundo. A gente tem outras ferramentas como o PDCA, que é a ferramenta de gestão para a gente trazer o planejamento, 5W2H, enfim, algumas ferramentas de gestão que a gente consegue trazer para dentro da marca pessoal. É importante também destacar que é um trabalho a longo prazo, né? As pessoas, por exemplo, a gente tem muito essa questão, né? Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou chamar a Renata, mas amanhã eu já quero o resultado, já estou te cobrando. É assim mesmo? Então, é sempre assim. Na verdade, a pessoa acha que ela vai me contratar hoje e amanhã ela já viralizou com 100 mil seguidores. E o processo de branding, ele é longo. A gente tem um tempo, a gente tem ciclos para passar pelo brand. O primeiro é de reconhecimento, que a gente chama de brand awareness. E aí, para a gente chegar nessa grande reputação, nesse reconhecimento em que as pessoas, a primeira pessoa que ela vai pensar para chamar sou eu, a gente vai galgando alguns espaços, né? A gente tem que subir uma escadinha, a gente vai passando por um caminho. Então leva um tempo, claro. Existe a pessoa que vai viralizar num dia e a pessoa que vai viralizar daqui a 5 anos. Mas o branding é importante porque a marca vai estar muito redondinha, a entrega vai estar muito redondinha. A vida é feita de oportunidades. A gente precisa estar pronto para poder abraçar elas quando elas chegarem. Essa é a grande importância do branding. É isso, pessoal. O Trampo de hoje está ficando por aqui. No episódio, a gente falou sobre marketing pessoal e sobre o brand pessoal. Olha, eu conto com vocês na próxima semana, viu? Beijão! Dança, teatro e muito mais. Quer conhecer os artistas da nossa princesinha do sertão? Então é aqui mesmo, no Relaxe Cultural. O pessoal pode ouvir suas músicas aonde? Pode ouvir em casa, pode ouvir no carro e também pode ouvir, assim, plataformas de streaming. E é toda sexta-feira, 11 horas da manhã e com reprise toda quarta-feira, 1 hora da tarde. Se liga, viu? Não vai perder. Nas décadas de 1960 e 1970, Feira de Santana foi agitada por um vigoroso movimento cultural, o teatro amador. Dezenas de jovens idealistas desafiaram a ditadura militar usando o teatro como trincheira para a censura e a opressão que se abatia sobre o país. Quem conta essa história são 2 protagonistas desse efervescente período de nossa história. O professor Luciano Ribeiro, que já foi também vereador, deputado estadual e vice-prefeito de Feira de Santana, e o jornalista Gildarte Ramos. Não perca, é nesta terça-feira, às 4 da tarde, no programa Aqui Tem História. E tem reprise na quinta-feira, 11 da manhã. Consubstantivamos a priori
o espírito dogmático. Nós consubstanciamos fatores justapostos e imóveis no espaço de cosmos.